tiver. Ok. Então é o seguinte, gente, a gente está falando do livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. A maioria dos teólogos, dos estudiosos, vão concordar que Jó foi o livro escrito primeiro, antes ainda de Moisés ter recebido a revelação e a inspiração do pai de escrever o Pentateuco. Foi escrito Jó antes disso, né? Porém, Jó ele é contemporâneo dos patriarcas, né? Não se sabe ao certo quando, mas também a maioria dos teólogos acreditam que ele foi ali mais ou menos da idade de Jacó, da idade de Abraão, naquele período ali. Aí eu falei um pouco na semana passada sobre a questão dos primeiros livros da Bíblia, os livros da lei, os livros históricos e os livros poéticos, do qual Jó faz parte, e que a gente não deve tirar doutrina nem dos livros históricos, nem dos livros poéticos. Doutrina está nos livros da lei, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Os livros históricos servem para a gente usar aqueles exemplos, mas não doutrina. Não é porque aconteceu assim com Esther, que aconteceu assim com Neemias, que vai necessariamente acontecer assim com a gente. E os livros poéticos mais ainda, né? Os salmos, por exemplo, eles são usados para sumarizar uma história que demora 5, 6 capítulos no livro de Reis. Salmo resume em um capítulo, né? Então ele usa uma outra linguagem com paralelismos, com figuras de linguagem próprias da poesia, não da poesia brasileira, nem da poesia contemporânea, mas próprias da poesia hebraica lá, para a gente, para contar uma história, como se fosse uma coisa épica, um grande acontecimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com todos os livros poéticos na hora de analisá-los, de entendê-los. Então, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares, a gente tem que ter cuidado com ele. Beleza, falamos aqui que Jó é um livro sobre o sofrimento humano e falamos que a Bíblia é uma revelação contínua e progressiva da palavra. Deus foi se revelando a cada um à medida que o tempo foi passando. Ele foi mostrando uma faceta do seu caráter, tanto que o Antigo Testamento mostra Deus de vários ângulos, né? Um via pela direita, outro via pela esquerda, outro via por trás, cada um falava de um nome de Deus porque era o que conhecia. Um conheceu o Deus Todo-Poderoso, outro conheceu o Deus misericordioso, outro conheceu o Deus de paz, outro conheceu o Deus que era a justiça, e nós o conhecemos por completo na figura de Jesus Cristo, né? Quem conhece o Filho conhece o Pai, o Evangelho vai dizer, e nós temos o privilégio de chamá-lo de Abba, né? De paizinho querido. Nós temos uma proximidade com Deus que nenhum outro homem no Antigo Testamento teve. E a gente falou também que o contexto em que Jó vivia, né? Jó praticamente não sabia nada de Deus. Se a Bíblia é uma revelação contínua e progressiva do caráter de Deus, Jó talvez seja um dos homens retratados na Bíblia que conhecia menos a respeito de Deus, porque ele foi um dos primeiros, né? Então, o que ele sabia, o que ele conhecia de Deus era a criação e o banimento do homem. Ele sabia a respeito do dilúvio e ele sabia a respeito de Babel. Então, ele só conhecia o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e ele também não conhecia muito da manifestação de Satanás, né? A palavra Satanás aparece pela primeira vez na Bíblia, nos capítulos 1 e 2 de Jó, e Jó, dentro da sua história, não sabia quem era Satanás, né? Esses diálogos que acontecem no capítulo 1 e 2 entre Deus e Satanás não eram do conhecimento de Jó. Então, Jó nem sabia quem era Satanás, é por isso que ele atribuía tudo a Deus. A gente vai estudar com um pouco mais de detalhes isso hoje. A gente viu também que o contexto teológico da época era um contexto em que Satanás reinava, como ainda acontece hoje, né? Eu dei para vocês 3 textos e depois eu me lembrei de mais um, em que fala que Satanás é o príncipe deste mundo, Deus deste século, que este mundo jaz do maligno e tudo isso, para a gente entender que quando Satanás falou a Jesus lá no capítulo 4 de Lucas, que ele poderia dar a Jesus os reinos, é porque de fato ele tinha o domínio desses reinos, já que ele tomou ou ganhou isso de Adão. Então a gente já tinha falado disso em outros... Oi, Nádia, boa noite.
Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Estou só revisando ainda. A gente já tinha falado disso em outras matérias, mas eu precisava trazer esse pano de fundo para a gente começar a entender o livro de Jó. E aí eu terminei falando com vocês a respeito... Ô, Nádia, muta seu microfone, por favor. Eu terminei falando para vocês a respeito de aliança, né? Que Satanás é o Deus deste século, ele está solto aí para fazer o que ele quiser, por assim dizer, e a gente está livre desse domínio de Satanás, porque Deus disse, Jesus disse, todo o poder me foi dado, e por isso eu entrego a vocês, se referindo à igreja, e dizia que a gente ia ter poder de pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a obra do maligno. Então, a gente já falou também isso em outras aulas, a gente tem o poder de desfazer as obras das trevas, então Satanás ele não tem esse poder sobre a nossa vida, dentro do que está dentro da nossa esfera, mas todo o resto, quem não tem uma ligação com Deus, quem não é filho de Deus, Satanás tem sim o direito de tocar nessas vidas, e era assim desde a época de Adão. Então, Gustavo, se era assim, como podia Deus proteger algumas pessoas? Porque algumas pessoas não eram tocadas por Satanás como Jó foi. E a resposta para essa pergunta é um nome chamado aliança. Deus protege o seu povo através de alianças. Quando ele faz alianças com algumas pessoas, a gente vai ver algumas alianças aqui, ele tem o direito legal dentro dessa jurisdição de Satanás na terra. Deus pode interferir e proteger essas pessoas através dessas alianças. Então a gente vai entender um pouquinho agora o que são essas alianças. No Antigo Testamento, essas alianças elas eram feitas com sangue, né? Até o nome dessa matéria que vai falar sobre alianças é alianças de sangue. E hoje a gente perdeu um pouco do peso dessa palavra aliança, porque a gente faz e desfaz a gente não, a gente crente, mas o mundo, os nossos contemporâneos faz e desfaz casamento como se tivesse trocando de roupa, né? Um dos ídolos nosso aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pode fazer. Alô? Celeste? Não estou te ouvindo. Alô, alô, alô. Tem que estar lá na sala. Fala, Benê. Tá ouvindo você. Agora eu tô. Tá cortando muito. Será que é a minha internet ou todo mundo tá assim? Vocês estão vendo bem, gente? Todos estão. Só a sua internet mesmo. Nossa, que perseguição, viu? Tá bom, então. Era isso que você ia perguntar? Era. Tá bom. Eu falei, será que tá com todo mundo ou só eu? Deixa eu contar uma anedota aqui. Uma vez a irmã Márcia estava falando que ela estava dando uma aula super, assim, espiritual, contexto bíblico, toda a exegese e tal. E professor adora pergunta, né? E aí ele falou que no final uma irmã chegou para ela e perguntou: irmã, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu tava morrendo de vergonha. E ela falou: não faz, irmã. Ela já tava esperando assim, né? Uma pergunta super complexa. Ela falou assim: irmão, onde é que você comprou essa bolachinha? Então foi mais ou menos o que aconteceu, né? Eu tava esperando uma pergunta teológica aqui, Celeste falou: a internet de vocês está ruim também. Mas é isso. Bora lá, só pra gente descontrair. Ô, Bruna, a bolachinha é sua, viu? Vocês se conhecem, Nádia? Não. Não? Ah, tá. É Bom, mesmo, eu também vi ela mastigando, viu, Bruna? Eu tô com fome, desculpa. Imagina, gente, pode ficar à vontade aí. Pode ficar à vontade. Então vamos lá. A gente perdeu um pouco desse eu ia dizendo do Fábio Júnior, que já casou sei lá quantas vezes, né? Então é comum a gente ver as pessoas casarem, descasarem, a aliança perder um pouco do sentido, mas a princípio é algo que não acaba, é algo que não pode ser quebrado, é algo que não tem começo e nem fim, né? Então, no Antigo Testamento, a aliança era alguma coisa muito séria, feita com sangue, e ele simbolizava proteção de um para o outro, segurança de um para o outro que estava envolvido na aliança,
união dos bens, tudo que pertencia a um passava a pertencer ao outro, e responsabilidade sobre algo que acontecesse com uma pessoa, a outra tinha o dever, a obrigação moral de ajudar. Então, aliança era como se as pessoas se tornassem um, exatamente como é o casamento hoje, quando a gente fala que os dois se tornam um. Então, a aliança era uma coisa muito séria. E Deus, o nosso Deus, é um Deus de aliança, né? Então, a Bíblia, gente, dentro da Bíblia, do estudo das Escrituras, existem 7 alianças entre Deus e o homem. E cada aliança que Deus faz com o homem configura uma dispensação. Talvez você já tenham ouvido falar essa palavra dispensação. Dispensação é quando as regras do jogo, né, as regras do relacionamento com Deus, as regras para a salvação, as regras para a santificação mudam. Em cada dispensação, Deus se relaciona com a humanidade de uma forma diferente. Talvez você já tenha ouvido dizer que a gente está na época da graça, ou no período da graça. A gente está, de fato, numa dispensação chamada graça, né? Essa é a 6ª dispensação, existe ainda a 7ª dispensação, que é nos últimos dias, a partir do milênio, existe uma nova dispensação. Para que interessa a gente estudar isso, Gustavo, se a gente está estudando Jó? Vai perguntar, Nádia? Que pode ser também os 7 selos, né? Não. Não? Nada a ver. 7 selos são os juízos de Deus que vão acontecer lá na tribulação. As alianças começaram desde a antiguidade, da eternidade passada. Vamos entender isso já já. Tá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza. Em cada período, em cada dispensação, dentro de cada aliança, as regras de relacionamento com Deus eram diferentes. Gustavo, mas a Bíblia diz em Tiago 1,17 que Deus não muda, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que nunca muda, ou em quem não há sombra de variação. De fato, o Deus é o mesmo, mas as regras mudam. A forma com que Deus se relaciona com o homem, a forma com que o homem... o que acontece para haver santificação, para haver salvação, para haver remissão de pecados, muda em cada uma das alianças ou das dispensações. E já já a gente vai entender isso aqui. Gislene, abre para mim, por favor, Salmo 89. Bruna, abre para mim, por favor, Gênesis capítulo 9, versos de 8 a 13. Nádia, abre para mim Romanos 5, 14. Ive, abre para mim Gênesis 12. E Celeste, abre para mim Gálatas 3, 14 e 15. Salmo 89, qual é o capítulo? Salmo 89 é o capítulo. O verso 33 e 34. Versículo 33 e 34? Isso. Você quer que eu poste todos, Nádia, ou só o seu? Pode ser depois? Eu mando no final da aula? Pode? Beleza. Então tá. Vamos lendo e vamos entendendo o que a gente quer falar. Lê para mim, por favor, Giz. 33 e 34. Mas dele não retirarei todo o meu amor, nem faltarei com minha fidelidade. Não violarei minha aliança, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Amém. Então está dizendo aqui, Deus se referindo à aliança que ele fez com Davi, que é uma das alianças, mas é só para mostrar que Deus disse a Davi que ele não revogaria a aliança dele, que ele não faltaria com a parte dele do pacto. Ainda que o homem fosse infiel na figura de Davi, Deus manteria a sua aliança com o homem. Então, Deus ele é sempre fiel e ele mantém a sua aliança. Mas quando a gente estuda alianças, quando uma das pessoas quebra o pacto, a outra se quiser, ela fica livre da obrigação de participar da aliança. Então,
se, por exemplo, num casamento, para exemplificar, quando uma das pessoas trai, e assim ainda hoje, a outra tem o direito de encerrar o casamento se ela quiser, e já era assim no Antigo Testamento também. Então, quando existe a quebra dessa aliança, a outra parte fica desobrigada de cumprir a aliança. Então, gente, o assunto aliança exige uma matéria inteira para falar sobre isso, com várias aulas. Eu estou super simplificando aqui, só para a gente entender o contexto de Jó, tá bom? Mas quando uma pessoa não corresponde à aliança, Deus poderia escolher entre se manter fiel, como ele fez com Davi, ou revogar aquela aliança e desenvolver uma nova aliança. Porque se fosse assim, a primeira aliança lá, que foi a aliança do Éden, ainda estaria vigente hoje. Mas quando o homem peca, Deus revoga essa aliança e faz uma nova aliança com o Adão caído. Então, a primeira aliança é chamada de aliança edêmica, que é do homem com a humanidade. Quando o Adão peca e cai da glória de Deus, se destitui da glória de Deus, Deus revoga aquela aliança e faz uma nova aliança, chamada de aliança adâmica, que é com o homem caído. Depois disso, o homem, existe uma série de problemas lá, Deus traz o dilúvio, com Noé ele vem e faz uma outra aliança, ele revoga a aliança que ele fez em Adão e ele faz uma aliança chamada aliança noética, que ele faz com a família de Noé. E depois ainda existe uma outra aliança, que é a principal aliança, e quando a gente fala em antiga aliança, a gente está falando dessas alianças que começam a partir de Abraão. Então ali vão acontecer outras alianças. Aliança abraâmica, aliança mosaica, que ele faz com Moisés, aliança palestínica, aliança davídica, tudo isso veio depois de Abraão. E aí, de novo, é super complexo esse assunto, uma aliança está contida dentro da outra, essas alianças que eu falei, existem muitas coisas envolvidas nessa conversa aqui, mas a gente vai parar na aliança noética e na aliança abraâmica. E por quê? Porque Jó estava dentro da aliança noética. Então a gente precisa entender qual que era a dispensação que estava acontecendo ali quando Jó viveu, para a gente poder entender o que aconteceu ali. E a gente vai aproveitar e falar da aliança seguinte, que foi a abraâmica, para dizer como as coisas mudaram e por que é tão diferente o contexto que Jó vivia do contexto que a gente vive hoje, tá bom? Então, gente, foi a aliança edêmica do Éden, a aliança adâmica que ele fez com Adão caído, e a gente vai ler um pouquinho e entender agora a aliança noética. Então, lê para mim, Bruna, por favor, Gênesis 9, de 8 a 13. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porém o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Obrigado. Então, para quem não sabia, o arco-íris é um sinal da aliança que Deus fez com a terra, com a humanidade, que ele não destruiria mais a terra com água. Não poderia existir arco-íris antes do dilúvio, porque não havia existido chuva. E para existir arco-íris tem que ter existido chuva, porque a molécula de água é atravessada pelos raios de luz e aí forma o arco-íris. Então, todas as alianças, gente, vão ter um sinal, um símbolo, né? Alguma coisa que mostra visivelmente que aquela aliança existe. A gente vai estudar isso com bastante detalhes, cada aliança tem o seu sinal. Então, eu só quero que vocês entendam agora que a aliança que Deus tinha com a humanidade
no período em que Jó vivia era essa. E a aliança que Deus, a promessa que Deus havia feito para a humanidade era: queridos, eu não vou destruir vocês como um todo, como humanidade, com água. Essa era a promessa de Deus. Mas nada. Essa era a promessa que Deus fez a Noé. Vamos ver agora a diferença da promessa que ele fez para Abraão, que era a seguinte, para a gente ver como essas alianças mudaram bastante. Então, quem está com Gênesis 12, você vai ler para mim, Ive, o 1 e o 3. Pode pular o 2. Vamos ver se eu vou enxergar, né? O Senhor disse a Abraão: saia de sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai à terra que mostrarei. Deixa eu achar o 3 aqui, peraí. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado. Então, olha a diferença da aliança que ele fez com Noé para a aliança seguinte que ele faz com Abraão. A aliança noética está no capítulo 9 e apenas 3 capítulos depois ele faz uma nova aliança com Abraão. Então, ele disse para Noé: querido, eu não vou destruir mais a terra, vocês, humanidade, animais, com água. E olha a diferença da promessa, da aliança que ele faz com Abraão. Abraão, ele fala: querido, eu vou te dar uma nova terra, eu vou te transformar numa nação, e aquele que você abençoar, eu abençoarei, e por causa de você serão benditas todas as famílias da terra. Olha a diferença. Quem está com Gálatas capítulo 3, lê para mim 13 e 14, por favor. Eu. Não é 14, 15? 13 e 14, Gálatas 3, 13 e 14. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Obrigado. Então, o que esse texto está dizendo? Que essa bênção do capítulo 12 de Gênesis, de Abraão, está sobre nós por causa da fé em Jesus Cristo. Não mais a aliança noética, mas a aliança lá de Abraão está sobre nós. Então, se Abraão era abençoado, se todo mundo que falasse que Abraão abençoasse seria abençoado, tudo isso que ele prometeu a Abraão está sobre nós, essa promessa. Então, para mostrar como não é tão simples assim a questão das alianças. Então, ainda na aliança que a gente está hoje, que é a aliança, a nova aliança, e o sinal é o sangue de Cristo, e a gente demonstra isso tomando a ceia, né? Como se fosse esse arco-íris que representa a aliança de Noé. Para nós, hoje é o sangue de Cristo, a ceia é o sinal da nossa aliança. Então, a gente está nessa nova aliança, com novas e superiores promessas, mas a aliança de Abraão está englobada, a gente faz parte da aliança de Abraão. Então, não é tão simples assim, mas acho que deu para a gente entender a diferença do cenário que Jó vivia ali naquela aliança noética e o que veio a ser a nação de Israel e o que a gente está hoje dentro de novas e superiores alianças, tá legal? Vamos ler, para terminar, Romanos capítulo 5, verso 14, para eu fechar esse ponto. Quem tá pode ler, por favor. É a Celeste? Sou eu. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Obrigado. Então, o começo diz assim: reinou a morte desde Adão até a Moisés. A gente falou agora da aliança abraâmica e na sequência existiria a aliança mosaica, né? Deus faz essa promessa para Abraão de dar uma terra, de constituir uma nação, de abençoar todos os que o abençoarem. A partir da herança de Abraão viria a nascer o rei Davi e posteriormente o rei dos reis, Jesus Cristo.
mas é em Moisés que ele institui uma forma de não ser morto, que é todo o livro de Levítico, né, que vai falar da instituição do sacrifício e tal. Então, Paulo vai dizer aos romanos que desde Adão até que viesse a lei de Moisés, a lei de Deus em Moisés, tudo ali reinou a morte, mesmo quem não tinha pecado, a morte ali reinava. Então, no período em que Jó viveu, meus amados, reinava a morte. Satanás tinha o poder sobre todas as coisas, a não ser aqueles que estavam em aliança com Deus. Tá bom? Então, para terminar esse assunto, eu quero que vocês entendam o seguinte. A Bíblia relata uma série de homens, uma série de histórias, uma série de contextos, e eu quero que vocês notem como Jó é uma extrema exceção dentro de tudo que a Bíblia descreve. Esse sofrimento sem causa retratado no livro de Jó, por si só é uma exceção. Ainda que a gente vivesse na mesma aliança que Jó viveu, Deus havia abençoado a Noé, Deus havia abençoado a Adão, mesmo dentro de tudo que ele viveu, Deus havia abençoado os descendentes de Adão que sacrificavam, né? Deus, ainda dentro daquele contexto do capítulo 1 ao 12, ao 9, perdão, da aliança noética, ainda ali dentro, Jó já era uma exceção. Então, de novo, livros poéticos não são doutrina. Então, você nunca pode olhar para o livro de Jó e dizer, puxa, está acontecendo isso aqui comigo porque também aconteceu com Jó, então, se aconteceu com Jó, vai acontecer comigo. Ainda que a gente estivesse dentro da mesma aliança que Jó estava, Jó é uma exceção, tá legal? Além disso, nós estamos em uma nova aliança com novas e superiores promessas guardados pelo sangue de Cristo, e além disso, esse livro é um livro poético. Ele traz um monte de coisas épicas. Então, dada essa base, a gente pode agora entrar assim no livro e começar a entender o livro de Jó. Fala aí, Vi. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava aqui pensando sobre revogar, né? Começa a falar em leis, a advogada começa a pensar com a cabeça de advogado. Eu fiquei na dúvida, porque como que você sabe que as alianças que realmente foram 100% revogadas e aquelas que continuam em vigência? Porque se você for parar para pensar, a aliança que foi feita com Noé continua vigente, porque ainda continua aparecendo arco-íris, certo? A aliança Certo. que nos lembra que a gente não vai acabar em água. Né? A aliança que foi feita com Abraão, que a gente será, que o povo que ele abençoou, né, que falou que ele ia ser pai de muitos, continua sendo vigente para nós também, correto? Ou foi errado? Em parte, porque nós não seremos pai de muitos, nem seremos constituídos uma nação. Eu estava falando com Israel. Não. Mas a gente tem Sim, parte da promessa por causa da fé. Da promessa, sim. Então, metade da vigência aí tá em vigor. Aí fala lá da morte em Romanos, quando fala da aliança entre Adão, né? Quando ele é lançado fora do Éden, né? Porque eu acho que a única que realmente revogou 90% aí foi a do Éden. Porque nós fomos expulsos da presença do Senhor até que houve aí a reconciliação através do primeiro sacrifício, para depois a gente poder chegar a Cristo, né? E aí vem falando sobre a morte. Então, se você for parar a pensar, nenhuma das leis em si foram revogadas na sua totalidade. Então, se fala de uma revogação. Você está usando o termo técnico e indo a fundo no que significa, né? Eu diria que, assim, não existe uma regra para entender. Cada aliança feita precisa ser olhada o que foi prometido e o que foi comentado depois no Novo Testamento. Mas, por exemplo, a gente pode dizer que... Não pode dizer isso. Eu ia dizer que
parte do que foi dito na lei seria revogado, mas não foi. O que foi revogado foi os comentários que os antigos faziam a respeito disso. O que eu posso te dizer, Ive, não sei responder. Na aula de alianças de sangue, a gente vai ver com detalhe cada aliança, o que foi prometido em cada aliança, a quem foi prometido, qual era o sinal de cada aliança e qual aliança está contida em qual aliança e qual aliança foi totalmente ou parcialmente revogada. Eu nem entrei a fundo nesse assunto das alianças palestínica, davídica e tudo isso, porque não teria tempo para isso. E confesso que é uma matéria que, de fato, nem eu daria. Eu pediria para alguém dar, porque é bastante complexa. Não, é que eu fiquei... Na hora que você começou a falar, a pessoa aqui já começou a pensar tecnicamente na coisa. Então, se você for parar para pensar, não houve revogação, e sim alteração do modo uma emenda. Exatamente, uma emenda sobre aquilo que foi tratado na época, né? Porque a ideia inicial era que a gente ficasse no Éden. Aí mudou essa aliança, porque a gente pecou. Depois ele faz aquela história, ó, eu vou estar contigo novamente, só que você vai morrer, né? Sua carne vai morrer. Você vai passar por tudo isso. Então vamos mudar aqui as coisas. Aí vem a história com Noé. Ó, não vou terminar nunca mais em água, mas continua valendo, porque essa promessa continua para nós. Aparece o arco-íris toda vez para nos lembrar que o Senhor fez uma aliança conosco, né? Apesar de ser lá com Noé, continua em vigor para nós. E para Abraão também, né? Porque apesar de ele falar, né, a gente não vai ser pai de muitas coisas, mas nós estamos dentro da promessa, né? Ele fala que o que ele abençoar, né, será abençoado, né? Então aquele que Jesus fala, né? Aquele que o papai me deu, eu não vou lançar fora, né? Então a gente está dentro dessa aliança aí. Mas desculpa, já tumultuei a história aqui, desculpa. Não, tranquilo. Se você for pensar na primeira aliança, com a edêmica, né? Qual que foi a conversa entre Deus e Adão? Se você pecar, certamente morrerá. E ela vigora até hoje, de certa forma, porque o pecado de Adão é o que nos condena a ser... Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, diz Paulo em Romanos 3, né? Então, vamos dizer que a cada nova aliança é adequada o que foi ferido da antiga aliança, vamos dizer assim. Então, mas precisaria estudar a fundo isso para dizer o que exatamente foi revogado, o que mudou de regra, enfim. Eu precisava só trazer esse contexto para vocês entenderem qual era a condição de Jó, né? E a gente nunca poder olhar para Jó e dizer assim, aconteceu com Jó, vai acontecer comigo. Não, porque a nossa aliança é extremamente superior à aliança de Jó. A aliança de Abraão já era muito superior à aliança de Jó. A gente pode ver pela promessa que já é muito superior, e a nossa, então, muito superior à de Abraão. Nossa, vem de Cristo, né? Nova aliança. Beleza, gente. Agora, de fato, após uma aula e meia de bases teológicas, a gente pode, de fato, entrar e começar a ler o livro de Jó. Vocês têm dúvidas até aqui sobre esse contexto teológico que a gente colocou aqui para começar a ler o livro de Jó? Não? Então, beleza. Então, vamos lá. Não? Beleza. Então, vamos lá. Eu já falei para vocês, mas repito. Os diálogos que acontecem no capítulo 1 e 2 de Jó, entre Deus e Satanás, são ignorados por Jó. Isso acontece, e é tanto que a forma de escrita do autor, e isso os estudiosos da forma de escrever e parará, vão dizer que a forma literária, a escrita literária, a escola literária, vamos dizer assim, desses versos em que tem essa conversa entre Deus e Satanás é diferente do restante do capítulo. A estrutura é diferente. Então,
mostrando para nós que o que foi ali descrito, provavelmente Jó contando a alguém, que há alguns que dizem que é o próprio Moisés, mas é muito provável que não. A maioria dos teólogos acham que não. Mas alguém escreveu ali o que foi ditado por Jó. Então Jó não sabia esses trechos ali do capítulo 1 e 2, tá bom? Beleza. O que chama a atenção aqui para nós, logo no começo, no capítulo 1 e 2, e são os pontos chaves para a gente entender o livro todo de Jó. Depois desse capítulo 1 e 2, tem uma infinidade de conversas entre Jó e seus amigos, um montão de groselha, praticamente um montão de groselha, e no final a gente tem um diálogo muito legal que vai trazer um fechamento bem bacana no livro, em que Deus fala dentro de um rodamuinho, e esse vai ser outro ponto significativo para nós. Mas se a gente conseguir entender os capítulos 1 e 2 de Jó, a gente já ganhou o livro, gente, de verdade mesmo. Então, no capítulo 1 aqui, ele vai começar a descrever quem era Jó, né? Daqui os estudiosos conseguem dizer que Jó era um cara de verdade, que essa terra de Uz realmente existiu. Eles posicionam lá onde é que era essa terra aqui. Vai denotar a riqueza de Jó pela quantidade de coisas que ele possuía. E aí, no capítulo 6, no verso 6, o negócio começa a ficar esquisito, né? Então eu vou ler para vocês do 6 ao 12 e a gente vai tentar entender o que aconteceu aqui. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, mostrando que talvez não era comum que Satanás viesse no meio dos demais anjos. Então, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. A gente já ouviu também na semana passada que ninguém passeia por um lugar em que ele é estranho, algum lugar em que ele é não familiar. Você só passeia por lugares onde você está em paz, né? Onde você está tranquilo. 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? 10. Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, pois, a mão, toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ok? Ok. Agora, o que a maioria esmagadora das pessoas entende ao ler este texto? Elas entendem que Deus está chamando a atenção de Satanás para Jó. Observaste o meu servo Jó? Como se fosse o interesse de Deus dizer: presta atenção, você viu o meu filho Jó? Como se ele estivesse chamando a atenção de Satanás para Jó, como quem quer realmente ferrar com a vida de Jó, né? Satanás estava ali de boa, viu? Você não quer ir lá ver Jó lá? Como se Deus tivesse interesse nisso. Isso é a primeira coisa que as pessoas entendem. Segundo, que no verso de 9 a 11 é um desafio que Satanás faz a Deus. Que Deus, Satanás desafiando a Deus, dizendo: meu, toca lá em Jó para tu ver se ele não te blasfema e tal. Então as pessoas entendem que é Satanás fazendo um desafio a Deus. E no verso 12, as pessoas entendem que Deus aceita o desafio e diz então a Satanás: tá bom, Satanás, eu te dou o direito, eu concedo a você o direito de tocar na vida de Jó, arrebenta com ele lá, só não mata o coitado, tá bom? Isso é o que as pessoas entendem sobre esses textos de 6 a 12, ok? Então, que Deus chamou a atenção de Satanás a respeito de Jó. Na sequência, Satanás faz um desafio para Deus e que Deus aceita esse desafio. Eu quero trazer aqui para vocês alguns
contra-argumentos para a gente ver que não foi nada disso que aconteceu. Então, olha para o verso 8, que diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, Deus é presciente. A gente já aprendeu isso em outras aulas. Ele não adquiriu a presciência dele agora no Novo Testamento, não. Lá quando no capítulo 139, Davi estava escrevendo, não foi lá que ele adquiriu presciência, não. Deus é presciente, Deus de sempre. Deus sabia que Jó estava em perigo, que Satanás iria intentar contra Jó. Então, eu trouxe para vocês aqui outras 3 traduções que dizem o seguinte: você tem pensado em fazer algo mal contra Jó? É uma tradução. Eu não trouxe o nome aqui, eu assisti uma pregação que trouxe essas traduções, mas eu não trouxe o nome delas aqui para dizer. Eu encontrei uma outra no que eu estava pesquisando aqui, mas também não anotei qual é. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu posso trazer para vocês qual é a tradução. Mas uma segunda tradução diz assim: você tem considerado ter disposição contra Jó? E uma terceira, e aí é uma leitura, né, uma inferência, como se Deus dissesse assim: você tem colocado Jó em seu coração, você tem pensado em fazer mal contra Jó. Então, gente, não tem por que Deus chamar a atenção de Jó. Não tem por que Deus chamar a atenção de Satanás para Jó. O que acontece é que Deus, sendo presciente e sabendo que Jó está nas mãos de Satanás e que Jó podia, inclusive, ser morto por Satanás, porque a aliança vigente diria que o que Deus havia dito era que ele próprio não mataria a terra como um todo, seres humanos, viventes, animais, com água. Só Satanás podia tocar. Reinou a morte, diz Romanos. Então Satanás podia, inclusive, matar Jó. Mas Deus, em sua sabedoria e presciência, notando que Jó estava em perigo, trouxe ao conhecimento de Satanás: queridão, você está querendo tramar contra Jó, né? Então vamos fazer o seguinte: eu não vou deixar você matá-lo. Então, na verdade, Deus queria proteger a Jó, presciente do que Satanás estava tramando. Os versos de 9 a 11, né, que dizem... Então, alguma pergunta sobre isso, gente? Eu posso seguir? De 9 a 11 diz assim: então Satanás disse ao Senhor: porventura debalde Jó teme a Deus? Acaso não cercaste ele de bênção, multiplicaste os bens dele na terra? Estende a mão contra ele e verás se ele não blasfema contra ti. Pergunto a vocês, gente: Deus tem ego? Deus precisa provar alguma coisa para Satanás? Deus precisa, para mostrar, porque ele era presciente, né? Ele sabia que Jó, independente do que acontecesse, não iria blasfemar contra ele. Mas ele precisaria provar alguma coisa para Satanás? Satanás, porventura, teria o direito de cobrar alguma coisa de Deus? Deus concederia alguma coisa para Satanás? Deus não tem ego, gente. Deus não precisa de aceitar desafio de ninguém. Deus não tem interesse em aceitar o desafio de ninguém. Nem que fosse para ensinar para nós alguma coisa. Nem que fosse para que o livro de Jó trouxesse conhecimento para nós, porque Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, tem outras diversas formas para ensinar para a gente as coisas. Tanto que ele escreveu todo o livro da Bíblia para nos ensinar tudo isso. Fala, Bruna. Deixa eu perguntar uma coisa. Você disse que aqui, ó, Satanás, ele rodeia a terra, né, e passeia por ela, porque o mundo jaz no maligno. E aí o que acontece? O próprio Deus faz um testemunho a respeito de Jó, dizendo que ele era íntegro e reto. Então é um elogio de Deus. Aí eu fiquei pensando assim, você falou da questão da aliança, agora eu não sei que aliança que Jó tá, esqueci. Noética. Noética. Então, que tipo, Jó iria morrer. Só que aí eu pensei assim, mas se o próprio Deus diz que ele é íntegro e reto, isso significa que ele tem fé. E Jó tinha fé em Deus. Isso não significa que Jó era protegido por Deus? Era justificado? E aí, tipo assim, quando Satanás tenta contra a vida de Jó, por isso que Deus protege ele,
justamente para que Satanás não toque na vida dele, porque é uma proteção. Aí você falou que Deus protege o seu povo, né? Uhum. Tá. Você fez algumas perguntas em uma só. Primeiro, Jó tem fé, mas a fé de Jó não é operante, porque senão ele estaria no capítulo 11 de Hebreus, nos heróis da fé. E ele não está, mas a gente vai falar disso mais para frente. Agora, Jó sacrificava, diz o capítulo 1, quer dizer, no pouco conhecimento que ele tinha de Deus, no que ele conhecia de Deus, ele sabia que era justo que ele sacrificasse, né? Então ele fazia sacrifício por ele e pelos filhos, e talvez por um filho que tivesse pecado ele nem sabia, o que a gente vai extrair também um entendimento disso aqui. Agora, isso concedia a ele justificação? Ele era justificado porque ele sacrificava? Não, porque dentro da aliança noética não cabia justificação, não cabia ser livre do pecado, porque quando a gente fala de justificação, a gente pensa no que Cristo fez por nós, livrando o nosso espírito do pecado. É a primeira etapa da salvação, né? Ser justo, ser livre da culpa, Deus toma o nosso lugar. Não cabia isso lá na época de Jó, né? Ele estava em outra aliança, em que a única coisa que existia era Deus protegendo da morte contra a água, e alguns ali que ele queria, por qualquer razão, em sua misericórdia, abençoar, porque diz a Bíblia aqui que ele abençoava e ele multiplicava os bens, porque ele enxergava em Jó uma pessoa íntegra e temente. Não sei se eu respondi sua pergunta. Eita, pega. Bruna? Vocês estão aí, gente? Só a Bruna que travou, né? E acho que ela já travou. Ela que travou. Ela já travou algum Deixa eu tempo. aproveitar e colocar uma vírgula aí. Quando ele fala assim, pelo menos na minha versão está assim, na verdade, não é verdade que tu puseste uma cerca ao redor dele, né? Dá a entender que o Senhor já estava fazendo uma proteção ali sobre Jó, né? Não se sabe quanto tempo que o Satanás já estava sondando a vida dele ali, né? Eu não sei se dá para dizer que ele já estava protegendo, porque precisa ver que versão que você está usando. Eu acredito que sim, que ele já estava protegendo o Jó da morte, né? Mas que versão que é isso aí? É NVT, NVI? Nova Almeida, atualizada. Tá. Precisaria ver esse versículo Sebe, o que é isso aqui? Eu li, agora não me lembro. Se já constituiria uma proteção de Deus a Jó. A Bíblia diz que Deus abençoava já a Jó e multiplicava os seus bens porque considerava ele íntegro e reto e piedoso. Mas aí dizer que Satanás já teria intentado contra Jó e Deus já havia protegido ele, também é inferir demais. Não dá para dizer isso. Beleza, eu vou seguir aqui, depois, na hora que a Bruna voltar, a gente retoma. Ah, ela tá esperando aqui já. Não tinha visto. Alô? Alô, alô, alô? Oi, Bruna? desculpa. Oi, Oi, imagina. caiu. Você ouviu até onde? Você conseguiu ouvir tudo? Não. Naquela parte que você falou assim, você fez muitas perguntas. Nossa, bem no começo, então. Tá. Bom, a questão da fé não dá para dizer que Jó tem fé, tá? Depois a gente vai estudar isso mais para frente, o porquê. Mas, e ter fé também não significa que a sua fé é operante.
Jó, no conhecimento que ele tinha, ele sacrificava porque ele já tinha ouvido lá dos capítulos primeiros de Gênesis, já existia a tradição de sacrificar, então ele sim sacrificava. Que mais que você perguntou mesmo sobre sacrificar? Deus enxergava em Jó alguém justo e piedoso, né? Mas dizer que ele era justificado eu não posso dizer. Justificação, que é Jesus trocando de lugar com a gente, nos livrando da culpa e do pecado, não posso dizer. A questão da justificação, isso aparece só na Nova Aliança. Tá? Beleza. Vamos lá, gente, para a gente acabar aqui rapidinho. Então, beleza. Então, o verso 12, então, que diz assim: disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Isso não é uma permissão de Deus para Jó, mas é uma constatação do que já estava acontecendo, gente. Porque o mundo jaz o maligno desde Adão, perdão. Romanos diz que reinava a morte até Moisés. Então, Deus não está concedendo a Jó nenhum direito, a Satanás nenhum direito, ele está constatando, né? Está constatando, ó querido, Jó já está em suas mãos, somente não atentes contra a sua vida. E saiu Satanás da presença do Senhor. Então, no verso 12, ele está só constatando o que já era verdade, porém ele acrescenta, só que eu não quero que você mate Jó. Embora esteja dentro do teu domínio, não quero que você mate Jó, ok? Então, a interpretação errada é: Deus chama a atenção de Satanás para Jó, Satanás desafia a Deus e Deus aceita o desafio. A proposta que eu faço para vocês é: Deus antevê a intenção de Satanás, constata que a vida de Jó já está nas mãos de Satanás, mas ordena que Jó não seja protegido, que a vida de Jó seja poupada. Ok? Entendendo isso, a gente já entende praticamente o livro todo de Jó e tudo que acontece ali. O que acontece dos versos 13 ao 22? Satanás vem e toca nos bens de Jó, nos filhos de Jó, né? E aí eu quero destacar com vocês os versos 16 e o verso 21. Diz assim o verso 16: falava ele ainda quando veio outro, servo, né, servente, escravo, e disse: fogo de Deus caiu do céu. Quem disse isso? O escravo de Jó, que sabia tanto sobre Deus quanto Jó. Verso 21 diz assim: e disse Jó, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Foi o Senhor quem tomou, gente? De Satanás? De Jó ou foi Satanás? Então Jó está falando aqui sobre o que ele não sabe. O conhecimento de Jó a respeito de Deus era muito limitado, e mais limitado ainda sobre Satanás e os seus desígnios. Então Jó e o servo de Jó aqui pensam que quem fez isso com eles foi Satanás, mas não foi. Perdão, pensam que foi Deus, mas não foi. Tá bom? E verso 22 que eu destaco com vocês: em tudo isto não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele atribuiu a Deus, de fato, ele disse que era Deus quem tinha feito, mas ele não cobrou Deus disso, ele não falou, ele não reclamou com Deus, vamos dizer assim, né? Ele continuou sem pecado, diz aqui. Muito bom da parte de Jó. Então esse é o capítulo 1 para a gente entender. Dúvidas, perguntas, tristezas até aqui? Eu vou pro capítulo 2 rapidinho, a gente já termina. Não? Beleza. Capítulo 2, gente, se segue praticamente a mesma dinâmica, né? Num dos dias lá aparecem os anjos e Satanás junto com ele para conversar com Deus. Verso 2 do capítulo 2, Deus pergunta: de onde você está vindo, Satanás? Ele fala: estou passeando ali na terra, querido. No verso 3, que aqui já tem uma dificuldade que a gente tem que prestar bastante atenção. Vou ler o verso 3 com vocês. Diz assim: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? De novo, a gente já entendeu aqui que não é Deus chamando a atenção de Satanás para Jó, mas é Deus antevendo o coração de Satanás e ainda querendo proteger Jó.
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha agora, vamos prestar bastante atenção, antenas ligadas. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. O leitor desatento vai pensar que quem consome Jó com doenças e matando tudo é Deus, porque fala: você, Satanás, me incita contra Jó para que eu o consuma sem causa. Então, olha que interessante a fala, como a fala foi construída. A gente já entendeu aqui que quem toca em Jó não é Deus, mas é Satanás. Então, por que então? A primeira coisa, quando fala que Satanás incita a Deus contra Jó, a gente já corrobora o nosso entendimento de que não era Deus que chamou a atenção de Satanás a respeito de Jó, mas era Jó que já havia a intenção no coração, a disposição, que foi incitar a Deus a respeito de Jó. Agora, por que ele fala que Satanás incita a Deus, dando a entender que é Deus quem faz alguma coisa contra Jó e não ele mesmo? Então, para a gente entender isso, dá uma olhada no verso 11 do capítulo 1 e no verso 5 do capítulo 2. Eu vou ler para vocês. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. Satanás falando com Deus, falando assim para Deus: ô negão, estende a mão lá contra Jó e você vai ver se ele não peca contra você. Olha o capítulo 2, verso 5, mesma coisa. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos e a carne, e verás se não blasfema contra ti e a tua face. Então, olha como é construído o discurso. Às vezes a gente faz isso. A gente fala na segunda pessoa, querendo se referir ao sujeito oculto, sei lá, quando a gente usa se, né? Então, às vezes eu falo assim para você: pega um pedaço de alguma coisa e experimenta fazer tal coisa para você ver. O discurso está em segunda pessoa, mas na verdade o que eu quero dizer é: se você pegar uma coisa assim, assim, assado, vai acontecer tal coisa. A fala é em terceira pessoa. Quando Satanás diz a Deus: estende a mão contra o seu filho Jó e toca nele, parará, e depois nos 2 versos a mesma coisa, estende a mão e faz isso, na verdade é a forma do discurso que está construída, como se fosse Deus intentando contra Jó, mas a gente sabe que não é Deus quem intenta contra Jó, é o próprio Satanás quem intenta contra Jó. Mas essa forma de discursar que a gente repito, que a gente usa até hoje, vai lá e faz tal coisa, não sei o que, para você ver. A gente, na verdade, está querendo usar a impessoalidade, a terceira pessoa, mas a gente usa em segunda. Então é por isso que diz que o verso 3 vai dizer que Satanás incita Deus contra Jó por causa das descrições, por causa da forma que o diálogo é escrito. Gustavo, não estou convencido, cara. Parece que é Deus quem está tocando Jó, porque no capítulo 1 são os servos de Jó que vêm falar o que aconteceu, mas não diz que Satanás tocou a Jó. Mas eu convido você a ler o verso 7, então, do capítulo 2, que diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então, se no capítulo 1 não estava explícito, não estava claro que quem intentou contra Jó foi Satanás, o capítulo 2 deixa claro que Deus não tem nada a ver com isso. O que Deus estava fazendo ali era apenas preservando a vida de Jó, já que a vida de Jó já estava nas mãos de Satanás, como constata o verso 12 do capítulo 1. Mais uma vez, no verso 6 do capítulo 2, Deus proíbe Satanás de atentar contra Jó, dizendo, mais uma vez ele constata: disse Deus a Satanás: eis que ele está em teu poder, porém poupa-lhe a vida.
E aí, eu só queria destacar também com vocês o verso 10, que diz, Jó agora falando, ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Satanás não. É muita gente, eu fico trocando os nomes, né? Desculpa, gente. Jó falando com a sua esposa. Jó respondeu para sua esposa quando ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Mais uma vez, Jó, ignorante da conversa que se passou há pouco, falando como se fosse Deus quem estivesse trazendo maldade para o livro, para a vida dele. Então, o leitor desatento com esses textos aqui, do final do capítulo 1 e do final do capítulo 2, vai usar a fala de Jó para dizer, foi Deus quem me desgraçou, foi Deus quem desgraçou Jó. Mas nós, como leitores atentos, bereanos, estudantes da palavra, sabemos que não foi nada disso que aconteceu. Satanás já intentava contra Jó, porque ele era reto e justo. Deus não precisou permitir, porque a vida de Jó já estava nas mãos de Satanás, mas Deus, antevendo isso, vem até, aproveitando a presença de Satanás, tem uma conversa com ele e diz, não toca a vida do meu filho, do meu servo Jó, não toca a vida dele. E Satanás vai lá e causa as desgraças todas do capítulo 1 e do capítulo 2. Certo, gente? Ficou claro o que acontece no capítulo 1 e 2 de Jó? Acabou minha água. Oi, Gu, na verdade, você desconstruiu tudo que eu tinha na minha cabeça, né? Eu nunca ouvi falar isso, é a primeira vez que eu estou ouvindo, e porque eu entendia de uma maneira assim, que realmente Deus, ele falou para Satanás, você observaste o meu Jó, como ele é íntegro, como ele se aparta do mal, como ele me teme, porque aqui o diabo falou para Deus, lógico que ele teme o Senhor faz tudo de bom para ele, o Senhor deu riqueza, o Senhor deu bênção, prosperidade, família, o Senhor deu tudo. Então, eu entendia da maneira assim, Deus vai mostrar para o diabo que as pessoas não servem a ele pelo que ele dá, serve a ele porque ele é Deus, né? E Jó, realmente, ele mostrou isso, que ele servia a Deus mesmo ele tocando no dinheiro, né, que foi a parte financeira, tocando na família, né, nos bens, em tudo que ele tinha. E mesmo assim, Jó continuou fiel. Então, eu acho que eu entendi assim, Deus queria mostrar para ele que existem pessoas, sim, que servem a Deus pelo que ele é, e não pelo que ele dá, né? E ele deixar que você faça isso com ele para você ver como que ele me teme, né? Como ele é fiel. Você tocou em todas as áreas da vida dele e ele vai continuar fiel. Era assim que eu Entendi. entendo. Agora, Deus sendo É assim que você entendia e eu acho que 99% dos crentes entendem. É que nós estamos num estudo agora, né, profundo, e eu também entendi exatamente assim. Eu falei assim, gente, será que eu estou com sono e cansada e estou entendendo tudo errado? Então, não. Então, eu estou... o mesmo raciocínio seu, Cê. Então, acho que a gente teria que estudar novamente, Gu. Você teria que falar mais um pouco desse capítulo 1 para nós, do capítulo 2, para deixar, para mim, não sei se para vocês, para deixar mais claro esse entendimento dentro da minha mente, você entendeu? Porque hoje ficou assim, ficou vago para mim. Se eu falar para você, entendi a aula exata, não. Vou resumir para você. Fala, Giz. Gu, Fala. Eu entendi que você falou, né? Dessa presciência que Deus sabia do que o diabo estava tentando, né? Jó já estava rodeando a terra. E ele conhecia a terra, porque, igual você falou, se a gente está rodeando, porque a gente conhece e sabe, né, o lugar que é. Tá. Essa presciência que eu não consigo entender, que daí já vai voltar lá para o primeiro estudo, segundo, sei lá. Se tem essa presciência, Deus tem essa presciência de saber, e nosso livre-arbítrio fica onde? Já vou
Já vou comentar. Deus já sabia disso, Deus já sabia daquilo, né? Então, daí dá um nó na cabeça, né? Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver a presciência com o livre-arbítrio? Tem a ver. Se Deus tem a presciência, se Deus tem a presciência de saber que o diabo estava tentando lá Jó, que Jó não ia fazer a vontade, que Jó não ia blasfemar, etc, etc. É igual Deus tem a presciência sobre as nossas vidas, então. Deus já sabe o que a gente vai fazer. E por que tem o livre-arbítrio, então, se Deus já sabe o que a gente vai fazer? Se já está tudo escrito. Se a gente não pode ter uma... Daí não fala assim... Não, mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio, Gi. Ele sabe, mas ele não interfere, não tem nada a ver. Não, ele interferiu ali. Ele falou, você pode fazer tudo, menos mexer com a vida de Jó. Menos pôr a mão na vida dele. Ele não interferiu no livre-arbítrio Mas de Jó. ele só não permitiu que ele morresse, só isso. Vamos entender uma coisa. Ele não interferiu, porque Jó poderia ter ele poderia ter chegado e falado assim, tá bom, já que estão tocando em mim, estão me judiando, eu não quero mais esse Deus. Isso é o livre-arbítrio. Ele poderia ter feito isso. Exatamente. E ele não fez. O que ele fez? Ele permaneceu falando que Deus é bom, independente do que acontece na vida dele, isso porque ele tinha pouco conhecimento e pouco entendimento da palavra. A gente fala de um Deus de amor e está pregando o entendimento de que um Deus pode permitir que o diabo invada a vida do seu servo e traga dores a ele. Eu não compreendo um Deus que pode fazer uma coisa dessa. Então, realmente, tudo que ele fala dali para frente, se a gente pensar nesse sentido, é errado. A gente errado do que está escrito na Bíblia. Porque se ele fala que eu estou cuidando de você, que se eu te abençoo, eu vou te abençoar, né? Se essa é a promessa dele, se eu estou te abençoando daqui para frente, como que ele vai permitir, né, que as coisas... Lógico, a gente responde pela consequência dos nossos pecados, né? Que a gente não vai estar livre de sofrimento, desse tipo de coisa, porque a palavra do Senhor fala que aqui a gente vai ter aflições, né? Mas a gente está falando de um Deus de amor, né? De um Deus de misericórdia, de um Deus de bondade, enfim. Vamos resolver essa questão, a gente volta para Jó, tá? Giz, qual é a sua comida preferida? A minha? Eu gosto muito de baião de dois. E qual é a comida que você mais odeia? Odiar não, né? Eu Jiló. Não como... Você gosta de jiló? Não, jiló eu como. Você come. Tá, uma comida que como você aquele não negócio gosta. que solta a barba lá. Quiabo. Quiabo, beleza. Quiabo eu não gosto. Imagina o seguinte, Giz. Eu ponho diante de você um prato de baião de dois e um prato de jiló. De jiló não, quiabo. E eu falo para você escolher. Eu te conheço muito bem e eu sei que você vai escolher baião de dois. Você não vai escolher jiló de jeito nenhum. Então, eu conheço o que você vai escolher. Perdão, quiabo. Eu conheço você desde o ventre da sua mãe, eu te formei, eu sei tudo sobre você. Isso impede que você, na hora que for escolher, fale assim, hoje eu tô com vontade de comer quiabo, porque eu quero comer quiabo. Uma coisa não interfere na outra. Se naquele dia você quiser comer quiabo, você vai comer quiabo. Só que a pessoa que te conhece sabe o que você vai escolher. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas Deus, por te conhecer tanto, já sabe o que você vai escolher. Não é que ele escolhe por você. Não é que ele vai fazer você escolher o baião de dois porque ele te controla, porque ele te... Não. Você tem total livre-arbítrio. Se você quiser sair na rua agora e se jogar na frente de um carro, você pode. Mas ele conhece você e sabe que você não vai fazer isso. Ele conhece as suas dificuldades, as suas debilidades, as suas carências, as suas necessidades. Ele conhece tudo a respeito de você. Então, ele já escreveu no livro da vida todas as escolhas que ele conhece. Porque para Deus, diz, não existe passado, presente e futuro. A palavra que define o tempo
nosso é o Cronos, é o tempo do relógio, um segundo depois do outro. A palavra que define o tempo de Deus é Kairos. Para ele não existe passado, presente e futuro. Ele vê a nossa vida como um vídeo de YouTube, do lado, assim, ó. Ele vê o passado desde quando você nasceu até quando você morreu, e assim com a humanidade toda. Ele volta, ele tá lá, ele já tá lá na frente, ele tá vivendo hoje, lá na frente, ao mesmo tempo que ele tá vivendo Cristo. É isso. A gente não consegue conceber. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Livre-arbítrio é livre-arbítrio e presciência é presciência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ficou um pouco mais claro? Tá bom, mas o diabo, ele fez tudo isso aí, então, para Jó. Ele falou assim, olha, eu vou tirar isso. Foi o diabo que fez, igual a Ives falou, né? Que Deus de amor não ia deixar ele sofrer. Então, o diabo falou. Daí Deus falou, só não toca na vida dele. Deixa assim, Só não toca porque na vida dele. o filho dele sofreu. Vamos lembrar mas uma ele coisa. permitiu, ele teve a permissão do sofrimento de Jó, porque ele permitiu, né? Ele não Ele precisava... permitiu, sabendo que Jó era íntegro, era honesto, era tudo. Sim, Ele permitiu o sofrimento. Ele permitiu porque ele é dono de todas as coisas e ele pode fazer o que ele quiser, certo? Certo. Errado. Deus não mente. Deus não vai contra a sua palavra. Deus não vai contra as regras que ele mesmo colocou. E as regras que existiam vigentes naquela época para que a justiça vigorasse era a aliança noética. Ele não podia ir contra o que ele já tinha promovido, o que ele já tinha estabelecido. Então ele não podia proteger a Jó se ele não tivesse dentro de uma aliança. Entende? Então, tudo bem esse negócio do Deus de amor, mas vocês estão esquecendo que Deus de amor se manifesta para nós como Abba na nova aliança. Né? Nós estamos esquecendo que nós conhecemos Jesus. Jó não conhecia nada disso. Jó não sabia nem quem Deus era. Jó não sabia nem quem Satanás era. Agora, voltando para a questão de Jó, vamos entender uma coisa. Jó estava nas mãos de Satanás, porque no mundo jaz do maligno, Satanás é o príncipe deste século, desde Adão até Moisés, reinou Satanás nesse mundo. Deus não precisava permitir que ele fizesse nada. Gu. Satanás tinha o direito legal de tocar em Jó. Quando eu falo que ele permitiu, entra aquela questão que a gente já discutiu aqui, que é a vontade perfeita e a vontade permissiva do Senhor. Tudo que acontece é da vontade de Deus, de certa forma, mas não é o que Deus queria, porque existe a vontade perfeita que ele quer, e ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do Senhor, e tem a vontade permissiva. Se você for atropelado amanhã, com certeza não era a vontade perfeita de Deus, mas ele permitiu. De certa forma, eu posso dizer que ele permitiu. Então, dentro da vontade perfeita de Deus, não era que Jó acontecesse o que aconteceu, mas dentro da vontade permissiva, sim, eu posso dizer que ele permitiu que Jó sofresse, tá bom? Essa é uma outra questão mais complexa, a gente já falou, mas a gente teve que voltar. Espero que tenha ficado claro. Fala, Seu, o que você ia falar e eu vou fazer um resuminho para de entender. Nossa, eu preciso sair, eu tô com fome, gente. Eu só queria entender uma coisa. Vou comer. Como que ele já estava na mão do diabo, se aqui está dizendo que Jó, ele temia Deus, e ele fazia sacrifícios pelos filhos. Então, se você teme a Deus, você tem a proteção de Deus. Como que você teme a Deus e você está na mão do diabo? Eu não entendi essa parte. Eu vou responder a Nádia, para liberar a Nádia, daí eu respondo, tá? Nádia, é o seguinte, o que é o entendimento que todas as pessoas, 99% dos crentes, têm a respeito dos capítulos 1 e 2? Que Deus chama a atenção de Satanás e fala, Satanás, olha para o meu filho Jó, tá? Depois disso, o entendimento que todo mundo tem é que Satanás faz um desafio a Deus. Ô Jó, ô Deus, Satanás, ô Deus, Jó só te teme porque você está abençoando ele. Então, toca na vida dele e ele vai deixar de te temer. Você vai ver, eu te desafio, Deus. E aí, Deus aceita esse desafio e diz, tá bom, Jó, tá bom, Satanás, tá liberado, pode tocar na vida de Jó. Isso é o entendimento que todo mundo tem.
Qual é o entendimento correto? Jó já estava nas mãos de Satanás, porque a aliança vigente não protegia Jó. Jó já estava nas mãos do maligno, tá? Então, Deus não precisou liberar Satanás para fazer mal para Jó. Ele já poderia fazer mal para Jó, porque isso era a realidade do período. Essa era a aliança vigente. Deus não chamou a atenção de Satanás a respeito de Jó, mas na sua presciência ele notou que Satanás ia intentar contra Jó e foi e trouxe a conversa com Satanás a respeito disso para preservar que Jó não morresse. E o que aconteceu ali não foi um desafio aceito de Deus, não é que um desafio de Satanás que Deus aceitou, porque Deus não tem ego e não precisa provar nada para ninguém. Ele já sabia o que ia acontecer com Jó, então ele não precisava aceitar desafio nenhum, ele não deve nada para Satanás e ele não precisava muito menos registrar isso no livro para ensinar para a gente, porque ele é um Deus perfeito e ele teria muitos outros Então, livros e outras formas de nos então ele ensinar. acabou fazendo isso para proteção de Jó, então. Para que Jó não fosse morto. Para que ele não fosse morto. Perfeitamente. Tá certo. Beleza? Tá. Então tá liberada. Então, é um livro poético, não é isso? Poético. Ele é um livro poético. Então, Isso. E como ele estava no Antigo Testamento, ele ainda não tinha um entendimento, é isso? Isso, não sabia nada de Deus. Não sabia nada de Deus. Tanto Nada. que quem falava como um doido era ele, então, né? Ele era o doido. Porque ele falava, né, coisas que... Não, ele falou para a mulher dele, né? Tu falas como uma doida, né? Isso. E, na verdade, ele é quem falava, né? Porque ele falava coisas que não tinha fundamento. Isso. No entendimento dele de Deus, os versos 21 do capítulo 1 e no verso 10 do capítulo 2, ele dá a entender que é Deus quem está fazendo isso com ele. Sim. Mas não é isso que aconteceu. Pela conversa que a gente sabe que existiu, não é isso que aconteceu. Mas esse era o entendimento que ele tinha de Deus. E aí que um monte de gente erra também, porque lê esses versículos sem ler o começo e fala, aqui, ó, Jó tá falando, foi Deus. E não é isso que aconteceu. Jó não sabia da conversa. Beleza? Beleza. Gente, desculpa, eu tenho que comer. Vai lá, amada. Fica com Deus, tá? Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada, Você, repete sua pergunta de maneira sucinta para eu responder, porque eu queria liberar a Nádia. Então, Gu, aqui, quando começa a história de Jó, fala que ele era um homem que temia Deus. Uhum. Então, ele conhecia, porque como que você vai temer alguém que você não conhece? Ele conhecia Deus. E aí você está falando que Jó já era do inimigo, que ele já tinha domínio sobre a vida de Jó. E eu não entendi essa parte. Tá. O que Jó conhecia de Deus? Jó conhecia a criação, o banimento. Jó conhecia os descendentes de Adão, que já faziam sacrifícios a Deus. Ele conhecia a história de Caim e de Abel, quem trouxe o sacrifício errado e depois foi morto e tal. Jó conhecia o dilúvio, ouviu falar sobre o dilúvio, e Jó conhecia a Torre de Babel. Isso era o que Jó conhecia a respeito de Deus. Um Deus que bane, um Deus que confunde as línguas e um Deus que traz juízo sobre a terra. Esse era o Deus El Shaddai que Jó conhecia. Era só isso que Jó conhecia sobre Deus. Então, já trazendo um spoiler da semana que vem, Jó sacrificava por medo. Jó não conhecia Deus em seu caráter e o que a gente conhece Deus como sendo um Deus bom, como sendo um Deus misericordioso. E ele já pertencia a Satanás, não por nada disso que a gente está falando até aqui. Ele já pertencia a Satanás porque Adão perdeu o domínio de tudo para Satanás lá no Éden. E desde então, Satanás reina neste mundo e até hoje. E aí Deus foi fazendo alianças com o homem e quem está dentro da aliança está protegido. A cada aliança você está protegido de uma forma, a cada aliança tem um jeito de entrar nessa aliança, a cada aliança tem uma promessa diferente que Deus faz para a humanidade, de forma que quem está na aliança de alguma forma está protegido. Jó estava parcialmente protegido numa aliança que é a aliança de Noé. Se você quiser ler
qual que era a condição de Jó, leia o capítulo 9 de Gênesis. Vai mostrar tudo que Deus prometeu a Jó. A Noé. Tudo que Deus prometeu a Noé. Aquela era a realidade da época. Aquela era a realidade em que Jó vivia. Por isso, daí vem dizer que Jó já pertencia a Satanás, porque ele vivia dentro da aliança noética. Dentro da aliança noética, como diz Romanos 5, já reinava a morte. Depois de Moisés, como diz esse mesmo Romanos 5, existia uma forma de você não permitir mais que a morte reinasse, que era fazendo sacrifícios e tudo aquilo que foi instituído por Deus para que o povo pudesse ter comunicação com Deus, pudesse ter comunhão com Deus. Então, por isso dizer que Jó já pertencia ao maligno por causa da aliança que ele estava, e o fato de Jó sacrificar não significa que ele tinha fé, não significa que a fé dele era operante, e não significa nada mais do que ele sacrificava porque ele conhecia uma pequena parcela a respeito de Deus e tinha medo do que Deus podia vir a fazer com ele. Entendeu? Som? Teste? Tem alguém aí? Tuque, tuque, tuque. Acho que ela foi tomar banho. Vou fazer almoço.